Aula do dia 30 de Química, sobre as proteínas. Conhecer a química das proteínas significa saber a composição e as transformações apresentadas por esses importantes compostos bioquímicos encontrados em organismo vivo como seres humanos. Em sua composição química, a proteína tem diversos elementos, como carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre, distribuído em grupos como o dos ácidos carboxílicos. Formação de uma proteína. Uma proteína é formada pela interação de dois aminoácidos, por intermédio da ligação entre o nitrogênio do grupo amino referente a uma amina, de um aminoácido, e o carbono carboxila referente a um ácido carboxílico, de um outro aminoácido. Então, aqui está a representação. Essas bolinhas representam o quê? Carbono. Nós temos o enxofre, o oxigênio, o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, essa aqui é uma composição das proteínas. Fórmula estrutural de aminoácido. A ligação química existe entre esses aminoácidos é determinada de ligação peptídica, a qual sempre tem como principal característica a perda de uma molécula a partir do hidrogênio de uma carboxílica do outro aminoácido. Desnaturação de uma proteína. A desnaturação das proteínas é o método em que as suas conformações especiais são alteradas ou destruídas. Ao todo, existem 4 formas estruturais das proteínas. Então, elas podem ser primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Na estrutura secundária, temos a presença de 2 sequências de proteínas primárias que interagem-se no mesmo plano ou formando o cilindro. A estrutura terciária apresenta a interação entre essas estruturas secundárias e a quaternária apresenta diversas cadeias ou sequências monoméricas. Na desnaturação das proteínas secundárias, terciárias e quaternárias são transformadas em estruturas primárias. Importância de uma proteína. De forma geral, as proteínas têm as seguintes funções para um organismo. Biológica, por exemplo, no transporte de substâncias como o oxigênio. Enzimáticas, as proteínas participam da formação das enzimas. Estrutural, as proteínas constituem os músculos. De defesa, as proteínas participam na formação dos anticorpos. Hormonal, as proteínas formam os hormônios. Então, isso aqui é a importância da proteína para o nosso organismo, né? Então, nós precisamos de muita proteína. A proteína encontramos onde? Principalmente o quê? Na carne, né? No feijão. Então, esses são muito ricos em proteína. E qual que é a atividade? Elaborar 3 perguntas, responder e enviar.